Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Como é bom mitar, né? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Madeira Cartola. E se você é inscrito, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. No vídeo de hoje a gente vai escalar o nosso time para a 36ª rodada. Simbora lá pro vídeo então? Pessoal, recadinho rápido. Para quem gosta aí de ligas apostadas, ligas de tiro curto, certo? Cartoladacerta.com.br. É só vir aqui no site, se cadastrar, depois você inclui quantos times você quiser, paga R$5 a inscrição e concorre a uma bolada. E o bom do site é que o site é recente, ou seja, a concorrência é menor, né? Diferentes sites mais badalados aí, né? Você não vai receber um prêmio tão grande assim, mas em compensação vai ter mais chance de ganhar, certo? Então, cartoladacerta.com.br. Quem tiver interessado é só ir lá no site, se cadastrar. O Rony e sua equipe vai lhe atender muito bem. cartoladacerta.com.br. Pessoal, essa aqui foi a nossa pontuação, né, do time do canal. Dás um banho, Mané Cartola. Fez 120,89, né? Uma excelente pontuação, uma baita de uma mitada, né? A média dos cartoleiros aí girou em torno de 53 pontos. E o segredo dessa mitada aí foi praticamente o capitão, né? Quem tava com o Bruno Henrique, né, que destruiu, fez 24 pontos, sozinho praticamente fez 50 pontos. Mandou muito bem, né? Inclusive tem que agradecer aí o pessoal, porque eu tava com a Arrascaeta de capitão, acabei trocando, botei o Bruno Henrique, porque na live, né, a gente trocou uma ideia aqui todo mundo, e devido à maioria eu acabei botando pro Bruno Henrique. Valeu, pessoal, tamo junto aí, vamos vender o nosso time e se embora lá pra 36ª aí, escalar nosso time que o Cartola já tá terminando, contagem regressiva, as últimas 3 rodadas. Vamos lá então a gente começar com os nossos goleiros, né? Vamos já direto aqui no nosso querido Olheiro FC, né? E colocar pontuações médias, né, conquistadas e cedidas por goleiros nas últimas 3 rodadas. O goleiro que mais vem conquistando pontos dentro de casa nas últimas 3 rodadas é o Tadeu, né? Não é novidade para ninguém, Tadeu espalma muita bola e ganha muita defesa difícil, certo? Só que o Fortaleza não vem cedendo muitos pontos nos últimos 3 jogos fora de casa para goleiro. Por quê? Porque o Fortaleza anda fazendo muitos gols fora de casa, tá? A gente perceber aqui, ó, nos últimos 4 jogos o Fortaleza andou fazendo gols fora de casa, uma quantidade considerável, certo? Então o Tadeu deve ser muito exigido. Deve ser muito exigido. Inclusive, o Goiás andou sofrendo muitos gols aí, ó. Dos últimos 4 jogos fora, dentro de casa, sofreu gols em 3. Sendo que 2 partidas, 2 últimas, sofreu 3 gols. Então, tá sofrendo bastante gols dentro de casa. Então, Tadeu é uma boa opção, porque deve ser bem exigido, né? Dificilmente vai manter o SG, tá? Mas, com certeza, vai ser muito bem exigido. Agora, quem já cedeu muito ponto para goleiro jogando fora de casa nas últimas 3 partidas, foi a equipe do Internacional, tá? Então, por mais que o Gatito, né, ou os goleiros do Botafogo não tenham pontuado tão bem assim dentro de casa, não deixa de ser uma boa opção pela quantidade de pontos que o Internacional vem cedendo para goleiros fora de casa. Ainda mais se a gente levar em consideração que o Botafogo, com essa vitória de ontem, né, o Botafogo agora, com a vitória da última rodada, o Botafogo agora está mais tranquilo, né, com certeza se livrou do rebaixamento, praticamente, mais um ponto garante ele, né, do ponto de vista matemático, mas acredito que na próxima rodada já vai provavelmente ficar garantido. O Cruzeiro está numa situação bem difícil, né? E o Internacional não. O Internacional vai precisar buscar a vitória a qualquer custo fora de casa, né? Depois da última derrota aí, o Goiás em casa, se ele quer pegar uma pré-Libertadores ali, ele vai ter que buscar os pontos fora de casa. Então acredito que o Gatito vai ser bem exigido, porque o Internacional, mesmo jogando fora de casa, vai ter que buscar a vitória, certo? Agora, jogando em casa, quem cedeu muito ponto para goleiro adversário foi a equipe do Galo, tá? O Galo realmente é um time muito ofensivo, costuma ceder muitos pontos para goleiros adversários. E tem muitos atletas ali, muitos jogadores que chutam de média e longa distância no meio de campo, né? Como Otero, Casares. Mas o Corinthians não vem pontuando bem com goleiros fora de casa, tá? Quem vem pontuando bem com seus goleiros fora de casa é a equipe do Atlético Paranaense, certo? Do Cruzeiro e da Chapecoense, tá? Só que se a gente perceber aqui, ó, de todos esses times que vão jogar em casa, o Vasco cede muito pouco, Ceará também. O Santos já cede uma quantidade boa, tá? Acredito que o Santos deva vencer esse jogo bem contra a Chape, ainda mais a Chape já rebaixada, certo? O Santos anda fazendo muitos gols dentro de casa, então o João Ricardo deve ser bem exigido. Vai perder o SG, mas se fizer uma grande quantidade de defesas difíceis, tem tudo aí para recuperar a pontuação e fazer uma boa pontuação. Vamos dar uma olhadinha aqui em defesas difíceis, né? Já que a gente tá falando de defesas difíceis. Ó, o time que mais conquistou defesas difíceis com seus goleiros dentro de casa foi o Goiás. Normal, como eu falei, o Tadeu é um goleiro que espalma quase tudo, não encaixa nada, né? Então é um goleiro muito plástico, se joga bastante, né? Meio espalhafatoso, então geralmente o Cartola dá as defesas difíceis para ele, né? Então tem tudo aí para fazer uma grande quantidade de defesas difíceis. Acredito que deva perder o SG, né? Mas é uma excelente opção, talvez uma das melhores aí jogando dentro de casa, certo? Agora, em termos de defesas difíceis, o time que mais cedeu defesas difíceis dentro da competição foi o Flamengo, tá? O Flamengo jogando fora de casa cedeu aí 6 defesas difíceis nos últimos 3 jogos.
Palmeiras não anda conquistando muitas defesas difíceis dentro de casa, mas no cruzamento aqui de scouts para defesas difíceis, o Tadeu e o Everton, de repente pode ser uma excelente opção. Ou aqui, eu não sei se quem vai jogar é o Fernando Praz, né, devido ao último jogo, acho que o Everton sentiu, né. Então deixa eu até dar uma olhadinha aqui no Olheiro FC, vamos botar aqui, ó, goleiros, né. Vamos ver o goleiro do Palmeiras, o Fernando Praz, que tá como provável, né. Provavelmente o Everton realmente sentiu no jogo de ontem e deva ficar de fora, né? Ainda mais que a rodada agora tá batendo aí, tá em cima da porta. E jogando fora de casa, o time que mais cedeu, né? Jogando fora de casa, o time que mais conquistou defesas difíceis foi o Cruzeiro, certo? Porque o Cruzeiro tá muito mal mesmo, é uma presa fácil, é muito atacado pelos seus adversários, tá? Então o Fábio anda fazendo uma grande quantidade de defesas difíceis fora de casa. E um goleiro que mais fez defesas difíceis fora de casa, que deve ser muito exigida, que é um confronto direto, tá? Pela vaga para Libertadores, a vaga direta, tá? É o São Paulo com o Grêmio, certo? O Grêmio ataca muito dentro de casa, cede uma quantidade considerável de defesa difícil, então acredita aí, ó, que o Volpe de repente possa ser uma boa opção. Ó, o João Ricardo aqui, ó, aparece novamente como uma boa opção, certo? Olhadinha aqui, score. João Ricardo não tá muito bem no score não, mas pelas pontuações aqui cedidas e pelas defesas difíceis, deve ser bem exigido contra o Santos, tá? O Santos foi o time que mais cedeu defesas difíceis jogando em casa, né? Jogando na Vila Belmiro nos últimos 3 jogos. E depois vem o Galo. Então os times que mais atacam e mais exigem dos goleiros jogando em casa, tá? Nos últimos 3 jogos é o Santos e o Galo, tá? Então quem quiser dar uma apostada aí no Cássio, eu digo apostada porque o Cássio não vem fazendo uma grande quantidade de defesas difíceis fora de casa e nem pontos, tá? João Ricardo já tem um desempenho um pouquinho melhor, certo? E acredito também que o Volpe aí deva ser uma boa opção, né? Por causa do confronto contra o Grêmio deve atacar praticamente que o tempo todo, né? Quando joga dentro da arena do Grêmio, sempre é muito ofensivo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui os times que mais finalizam. Eu acho que para goleiro também é importante. Ó, realmente, dentro de casa, os times que mais finalizam, ó, é o Santos e o Galo. Então, novamente, tá? Para ser exigido na rodada, se vai pontuar bem ou não, a gente não tem como dizer, né? Mas que vai ser muito exigido, com certeza vai ser o Cássio e o João Ricardo, certo? E realmente aqui, ó, depois aparece no cruzamento scouts em termos de finalização, vai aparecer aqui o São Paulo, então o Volpe também é uma boa, né? Já que o São Paulo cede uma boa quantidade aí de finalizações para os adversários quando joga fora de casa. O time que mais cedeu finalizações é o Cruzeiro, tá? Então quem sabe, de repente aí o Fábio também vai ser bem exigido, pode ser uma boa, tá? Já jogando fora de casa, né? Quem mais conquistou finalizações fora de casa é a equipe do Flamengo, normal, um time altamente ofensivo. De repente o Praz aqui, ó, pode ser uma boa, apesar de que o Palmeiras se defende muito bem dentro do Allianz Parque, não deixa muito o adversário finalizar. E aqui tem uma questão, tá, gente? A gente não sabe ao certo aí, né, se o Flamengo vai com o time titular ou não. Porque depois do jogo contra o Ceará, né, na entrega da taça, enfim, eu acredito que o Flamengo quebrou todos os recordes que podia quebrar. Jesus acho que vai começar a escalar com uma certa cautela, porque a final do Mundial tá se aproximando, tá? Então eu fico bem em dúvida aqui em escalar realmente jogadores do Flamengo aqui, tá? É claro que se o Flamengo fosse com o time titular, né, teria tudo para ir muito bem contra o Palmeiras. Mas essa é a minha dúvida, certo? E quem concedeu muita finalização para o time adversário jogando em casa nas últimas 3 rodadas foi o Botafogo, tá? Então, devido à situação do Botafogo já um pouco mais tranquila e o Internacional vai ter que ir pro jogo, né? Desesperadamente tentando uma vitória, porque senão esquece a Libertadores pro ano que vem. Eu acredito que o Gatito vai ser bem exigido, certo? Dito isso, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos colocar goleiros, né? Com melhores médias jogando em casa, tá? O Jordi é o goleiro com melhor média jogando em casa, mas eu acho meio complicado aqui o Jordi, tá? O Jordi tem uma média de 7.86, vai enfrentar a equipe do Bahia, tá? Um time altamente perigoso jogando fora de casa, tá valorizado, precisa fazer 16.4, certo? Se a gente olhar as pontuações do Jordi dentro de casa, realmente são muito interessantes, tá? Mas as mitadas que ele deu foram no primeiro turno, tá? Agora no segundo turno aqui jogou poucos jogos, não dá pra se basear muito, certo? E o Bahia aí, ó, cede em média 0.88 para goleiros adversários nos últimos 5 jogos que jogou fora de casa. O Bahia não vem cedendo pontos para goleiros adversários, né, quando joga fora de casa. O único foi o Everson aqui, ó, que manteve o SG, fez uma DD, fez 8 pontos. Os demais goleiros pontuaram muito baixo, inclusive negativou o Tadeu, tá? Um bom goleiro para DD no último jogo, né? No 4-3 lá no Serra Dourada, menos 6.3. Então acho o Jordi um goleiro de risco, tá? Para rodada, certo? Ainda mais jogando em casa. Mas com certeza é a melhor opção jogando em casa, eu acredito que é o Tadeu realmente. Tá? Uma das melhores opções, tem uma média de 5.77, é a segunda opção com melhor média em casa, né? Disponível para rodada, já que o Cássio vai jogar fora. Tá valorizado, precisa fazer 12.1, certo? Tadeu deu uma negativada contra o Bahia, como a gente viu, mas anteriormente ele vinha muito bem, dando até algumas mitadas dentro de casa, certo? O problema tá aqui, ó. Fortaleza é outro time que não cede quase nada para goleiro adversário, tá? Cede em média 2.2 nos últimos 5 jogos, tá? Nos últimos 5 jogos aqui, ó,
são pontuações medianas, tá? Cedidas, sempre tirando o SG do adversário, tá? Só contra o Vasco aqui, ó, que não tirou o SG, inclusive negativou o Fábio e o Vladimir, tá? Então, Tadeu é uma boa opção? É, porque é um goleiro que faz muita defesa difícil, espalma muita bola, mas vai enfrentar um adversário perigoso fora de casa que não cede pontos para goleiros, certo? Aqui, ó, o Cássio vai jogar fora de casa, já vamos falar do Cássio já, tá? Olha só, o Cássio tem uma média muito ruim fora de casa, menos 0.8, tá? Precisa fazer 7.2 para começar a valorizar, e realmente assim, ó, eu sinceramente queria muito botar o Cássio, mas não tô com coragem, tá? Percebam aqui, ó, as pontuações do Cássio fora de casa, só negativa, realmente um desempenho muito ruim, tá? Só que, convenhamos, o Atlético Mineiro é o time que mais cede pontos para goleiro jogando em casa, tá? Em média 10.56 nas últimas 5 rodadas. Percebam, ó, mitou o Tiepo, mitou o Tadeu e mitou o Santos nas últimas rodadas e cedeu bons pontos aí pro Everson e pro Paulo Vitor. Eu fico com um pouquinho de receio, tem tudo pro Cássio ir bem, tá? Pelo desempenho dele, não dá para escalar. Pelos pontos cedidos pelo Galo, com certeza, é uma excelente opção jogando fora de casa. Certo? Fernando Praz pode de repente ser uma boa opção se o Flamengo for com o time titular, deve ser bem exigido, tá? Thiago Volpe também acredito que é uma boa para a rodada, certo? Vai ser muito exigido aqui, confronto direto contra o Grêmio. O Grêmio sempre é bem ofensivo dentro da arena. O Thiago tá com uma média de 5.43 jogando fora de casa, precisa fazer 9.6 para começar a valorizar, certo? E realmente nas últimas rodadas vem pontuando razoavelmente bem, certo? Tudo bem que quando ele perde o SG, a tendência é não pontuar muito bem, tá? Mas quando ele mantém o SG, consegue pontuar e pontuar bem. Como acredito que contra o Grêmio, dificilmente ele vai manter o SG, ó, o Grêmio série média 5.97 para goleiros adversários, tá? Nos últimos 5 jogos quando jogou em casa. Ó, o Grêmio negativou o João Carlos, negativou o Lomba no clássico, mas ele se machucou, saiu depois entrou o Danilo, ele deu uma pontuação razoável aqui pro Danilo, tá? E é raro o Grêmio imitar goleiros dentro de casa, tá? No máximo aí vai ser de uma boa pontuação. Mas o Volpe tá de uma boa fase, vai ser confronto direto, né? De repente pode dar certo. Não deixa de ser uma boa opção para rodada. Outra boa opção para rodada aqui, mas de certo risco, porque a equipe do Santos anda fazendo muitos gols dentro da Vila Belmiro, tá? Se a gente vier aqui no confronto, certo? E perceber, inclusive acredito que é o confronto mais favorável da rodada, né? Para se escalar. Percebam aqui, ó, que o Santos vem fazendo muitos gols dentro de casa. Inclusive meteu 2 goleadas, 4-1 no Cruzeiro e 4-1 no Botafogo, certo? A equipe da Chapecoense tinha melhorado defensivamente. Nos últimos 3 jogos fora de casa sofreu gols apenas contra o Bahia. Mas como a Chape já está rebaixada, acredita aí que ela vai um pouco mais relaxada para o jogo, né? E como o Santos está querendo aí o vice-campeonato, porque existe uma diferença aí de 1,5 milhão aproximadamente de premiação entre o segundo e o terceiro colocado, né? De repente aí tem tudo aí para o João Ricardo ser bem exigido. O João Ricardo está com uma média razoável fora de casa, não negativou ainda, conquista alguns bons pontos, certo? E o Santos série em média 4.72 para goleiros adversários nos últimos 5 jogos foram jogados dentro da Vila Belmiro, tá? Só mitou o Gatito, 13 pontos aqui, né? Quando fez 7 defesas difíceis, mesmo perdendo por 4-1. Mas nos demais jogos aqui, ó, foram pontuações baixas. Chegou a negativar o Diogo Silva, então existe um certo risco, tá? João Ricardo tem potencial para mitar na rodada? Tem, né? Depende da quantidade de defesas difíceis que ele vai fazer, né? Quanto que ele vai ser exigido, porque exigido realmente acredito que ele vai ser e bastante. Outro bom goleiro aqui para rodada acredito que é o Gatito, certo? O Gatito tá com uma média de 3.84 jogando em casa, não é uma média muito alta, precisa fazer 7.1, mas vai enfrentar uma equipe do Internacional desesperada aí, a equipe do Internacional que vai ter que ganhar a qualquer custo, senão pode dar adeus para Libertadores, certo? Dentro de casa aí o Gatito não vem fazendo grandes pontuações, tá? Inclusive chegou a negativar contra o Cruzeiro, mas não deixa de ser uma boa opção, tá? O Internacional aí a série média 8.18 para goleiros adversários nos últimos jogos, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos. Deu uma mitada aqui no Vladimir, mitou o Diogo Silva, certo? Bons pontos para o Cássio, cedeu pontuação para o Paulo Vitor, apenas negativou o Douglas, tá? O Douglas na vitória de 3-2. Então o Gatito também, de repente, pode ser uma boa opção aí para a rodada. Outra excelente opção para a rodada, acredito eu, mas não se sabe ao certo se vai com o time titular ou não. Se for, é uma baita numa opção, é o Diego Alves, tá? O Diego Alves está com uma média de 7.11 jogando fora de casa, precisa fazer menos 0.7 para começar a valorizar. O Diego está com excelentes pontuações de fora de casa, mas é um goleiro que mesmo tendo boas pontuações fora de casa, está muito atrelado ao SG, tá? Manteve SG contra o Grêmio, 8.2. Contra o Botafogo, manteve SG, 8 pontos. Perdeu contra o Fortaleza SG, 1 ponto. Manteve contra o Furacão, 17.5. Manteve contra a Chape, 4.7. Perdeu contra o Cruzeiro, 0.6. Então é um goleiro que está muito ligado ao SG, tá? Tomem cuidado com isso. E o Palmeiras não cede muito pontos para goleiros adversários. Série média 3.1 nos últimos 5 jogos jogando dentro do Allianz Parque, tá? Só mitou aí o Walter no clássico, né? O Walter pegou um pênalti, mas os demais goleiros aí não tem vida fácil lá dentro não, tá? Então tomem um certo de cuidado. Então acho que para goleiro assim não tá aquelas coisas toda a rodada, certo?
Eu acho que tem que escalar com uma certa parcimônia. Ou você arrisca aqui, ó, no Cássio jogando fora de casa, que tem uma média horrível, mas o Galo cede muitos pontos, tá? Ou você arrisca no Tadeu dentro de casa, que sempre consegue boas pontuações por causa da quantidade de defesas difíceis, né? Pode dar uma arriscada aí, quem sabe, no João Ricardo, né? Mas vai ter um confronto dificílimo. Gatito também jogando em casa. A equipe do Internacional vai atacar bastante. Pode dar certo, certo? Mas assim, ó, vou ser bem sincero, a rodada não tá fácil para goleiro não, tá? Dito tudo isso, vou dar uma pelada nessa rodada, porque eu acho que a rodada não vai ser muito fácil aí, tirando o confronto Santos com a Chapecoense, eu acho que vai ser uma rodada bem complicadinha, tá? Eu vou escalar o Tadeu, certo? Porque como a gente viu aqui anteriormente, aqui, ó, pelas pontuações médias cedidas aqui, os melhores goleiros jogando em casa realmente é o Gatito, né? Pela grande quantidade de pontos cedidos pela equipe do Internacional, tá? Em segundo vem o Tadeu, pela quantidade de pontos conquistadas, né, por ele jogando em casa nas últimas 3 rodadas. Apesar de Fortaleza não ceder muitos pontos para goleiros, eu tô botando o Tadeu, né? Porque o Tadeu, goleiro raquete, né? Ele bate tudo, então muita DD para ele, certo? Porque em termos de defesas difíceis aqui, ó, no cruzamento scout, depois do Flamengo, Fortaleza foi o time que mais cedeu defesas difíceis jogando fora de casa. Apesar de não ceder muito pontuação, né? É o que mais cedeu. E o Tadeu é o que mais fez. Então acredita aí que o Tadeu aí tem tudo para ir bem na rodada. E com isso vai ser o goleiro do nosso time. Ok? Vamos lá para nossa dupla de zaga então. Não vamos perder muito tempo. Vamos vir aqui em pontuações médias, né? Cedidas e conquistadas para zagueiros nas últimas 3 rodadas, tá? O time que mais cedeu pontos para zagueiros jogando fora de casa nas últimas 3 rodadas foi a equipe do Internacional, né? Então quem quiser dar uma arriscada em algum zagueiro do Botafogo, não me sinto muito confortável. O único zagueiro ali que eu tinha um pouco mais de confiança era o Gabriel pela regularidade dele, mas ele não vai jogar, certo? Quem conquistou muito pontos aí com seus zagueiros jogando dentro de casa nas últimas 3 rodadas foi a equipe do Ceará e a equipe do Grêmio, certo? E o São Paulo e o Atlético Paranaense vem cedendo a mesma quantidade de pontos aí para zagueiros adversários jogando fora de casa. Só tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui no jogo do Ceará, porque o Atlético anda aí vencendo seus jogos, né? Os últimos jogos fora de casa aí o Atlético andou vencendo, certo? E ó, venceu de 1 a 0 do Galo e venceu de 1 a 0 do São Paulo, inclusive empatou com o Internacional. Então o Atlético fora de casa, né, tá sendo um time complicado de ser batido. Então o Ceará não vai ter vida fácil. Eu acredito que os zagueiros do Ceará ficam um pouco complicado. Agora o zagueiro do Grêmio já é uma boa, né? Ainda mais porque o São Paulo realmente, né, tá com uma certa dificuldade de fazer gols, enfim, né? Não é um time tão ofensivo assim. Já jogando fora de casa, quem conquistou muito pontos com seus zagueiros foi a equipe do Fluminense, tá? Isso aqui muito em função do Digão. O Digão tinha uma boa média, né? Mas tomou o terceiro cartão ontem, não vai jogar contra o Avaí, né? Quem quiser dar uma arriscada no zagueiro do Fluminense, quem sabe vale a pena. Só que o Avaí não está cedendo muitos pontos para zagueiros adversários jogando dentro de casa, dentro da ressacada. Quem está cedendo bastante pontos aí para zagueiros jogando em casa nos últimos 3 jogos é a equipe do CSA, tá? Tá cedendo aí em média 6 pontos aí para zagueiros adversários dentro do Rei Pelé em Alagoas, tá? Apesar de que o Bahia não anda conquistando muitos pontos com seus zagueiros, certo? Então para zagueiro assim, ó, tá bem complicadinha a rodada, tá? Sou obrigado a dizer. Vamos dar uma olhadinha em roubada de bola, que eu acho que é importante, né? Ó, quem roubou uma grande quantidade de bola com seus zagueiros dentro de casa foi a equipe do Ceará e do Grêmio. Então, novamente, tá? Tomem só um pouco de cuidado com o Atlético Paranaense, né? Que tá jogando muito bem fora de casa, né? Mas as melhores opções jogando em casa de zagueiros são os zagueiros do Grêmio e do Ceará. E mais pelo adversário ser o Atlético Paranaense aqui contra o Ceará, eu acredito que as melhores opções jogando em casa, defensores, realmente são os zagueiros do Grêmio, tá? Quem sabe aqui, ó, dá para escalar também zagueiros do Santos, já que a equipe da Chapecoense cede uma boa quantidade de roubada de bola aqui, ó. Cedeu 13 roubadas de bola, tá? Nos últimos 3 jogos jogando fora de casa para zagueiros adversários. Então, de repente, aqui, ó, um Lucas Veríssimo cabe, tá? O Lucas Veríssimo é um grande ladrão de bola. De repente pode dar certo. Já quem cedeu muita roubada de bola para zagueiros adversários jogando em casa foi a equipe do Ceará, tá? Então, quem quiser, pela fase, pelo momento, quem quiser dar uma apostada em algum zagueiro do Atlético Paranaense, só que os zagueiros do Furacão não são ladrões de bola. Agora, quem são ladrões de bola nato, principalmente o Cuesta, são os zagueiros do Internacional, tá? Apesar do Botafogo não ceder muita roubada de bola para zagueiros jogando em casa, tá? O Cuesta vem muito bem nos últimos jogos aí, roubando uma grande quantidade de bola fora de casa, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui em zagueiros, né? Vamos botar aqui zagueiros, média em casa, né? Vamos ordenar. Realmente o zagueiro disponível para rodada com melhor média em casa é o Pedro Jeromel. Tá com uma média de 7.9 jogando em casa, precisa fazer 0.9, tá desvalorizado, isso é bom. Vai ter um confronto direto aqui contra a equipe de São Paulo, deve ser um jogão, certo? Mas geralmente dentro da arena do Grêmio, né? O Grêmio geralmente consegue impor seu jogo. Jeromel caiu um pouco de produção aqui nos últimos jogos jogando dentro de casa, né? Geralmente tinha pontuações sensacionais, ó.
no início do campeonato, até no início do segundo turno aí, realmente passava dos 10 pontos facilmente. Fez 14,5 na 30ª rodada quando fez um gol no clássico, né, no Grenal. Mas acredito aí que para a rodada o Jeromel de repente é a melhor opção, já que o São Paulo série média é 4,8 nos últimos 5 jogos para zagueiros adversários, tá? Os zagueiros que jogam contra o São Paulo geralmente pontuam muito bem. Inclusive aqui, ó, já vou antecipar, um dos zagueiros do time do canal vai ser o Pedro Jeromel, certo? Outro bom zagueiro disponível para a rodada jogando em casa é o Hever, tá? O Hever tem uma regularidade tremenda, tá? Tá com uma média de 5,92 jogando em casa. Precisa fazer 3,1, vai enfrentar a equipe do Corinthians, certo? E mesmo perdendo o SG, na maioria das vezes, o Hever consegue te entregar ali, ó, 3, 4, 5, 6 pontos, tá? É um zagueiro que pontua muito bem, rouba algumas bolas, chega bem à frente para fazer gols, né? Já deu assistência no campeonato, é um zagueiro bem regular e bom pro Cartola. Só não está pontuando melhor esse ano, porque realmente o Galo, né, tá numa situação bem complicada, tá? Caiu muito de produção. Corinthians não cede muito pontos para zagueiros adversários, série média 2,07 nos últimos 5 jogos, jogando fora de casa, mas pela sua regularidade aí, acredito que o Hever é uma boa opção jogando em casa sim, tá? Outra boa opção jogando em casa, certo? Pela média, né, e pela quantidade de gols que já tem no campeonato, é o Rafael Vaz. Tá com uma média de 5,56, certo? Precisa fazer um ponto para começar a valorizar. Já tem 5 gols no campeonato em 28 jogos. É um zagueiro que chuta muito de média e longa distância com a bola em movimento e também cobra faltas, certo? Vai ter um confronto complicado contra o Fortaleza, complicado porque o Fortaleza fora de casa anda fazendo muitos gols, certo? E o Goiás dentro de casa nas últimas partidas anda sofrendo muitos gols. Rafael Vaz caiu um pouco de produção nas últimas rodadas, vinha muito bem, vinha pontuando com certa regularidade, inclusive pontuando bem quando fazia gol, quando dava assistência, certo? Mas não deixa de ser uma boa opção para a rodada. Só toma um pouco de cuidado porque, como eu falei, o Fortaleza anda fazendo muito gol fora de casa, série média 1,08 para zagueiros adversários nos últimos 5 jogos. Então acredita aí que o Goiás vai ter um jogo um pouquinho mais complicado. Mas o Vaz, se perder o SG, de repente pode recuperar em roubada de bola, em finalizações. É um bom zagueiro aí para rodada, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. De repente, quem quiser dar uma apostada aqui no Luiz Otávio, né? Porque realmente o Ceará tá com boas médias dentro de casa com seus zagueiros. O Luiz Otávio tá com uma média de 4,2, precisa fazer 8,1. Mas como eu falei, tomem cuidado, vai enfrentar a equipe do Atlético Paranaense, que fora de casa não anda dando vida fácil para seus adversários, certo? Mas o Luiz Otávio anda com uma regularidade tremenda. Nos últimos 3 jogos aí, ó, ficou em torno de 7, 8 pontos, certo? Mesmo perdendo o SG. Aqui contra o São Paulo fez 6 roubadas de bola, tá? Ó, o Atlético Paranaense série média 4,76 para zagueiros adversários nos últimos 5 jogos. Quem sabe o Luiz Otávio pode ir bem, tá? Mas existe aí a questão aí da perda de SG, já que o Furacão anda fazendo gol praticamente todo jogo fora de casa. De repente aqui o Gustavo Henrique dá para dar uma arriscada, né? Mas como a gente viu ali, né? A equipe da Chapecoense cede muita roubada de bola para zagueiro. Então nessa questão de ceder roubada de bola, acredito de repente aí o melhor zagueiro aí do Santos para a rodada realmente deva ser o Lucas Veríssimo, tá? O Lucas não tá com uma média muito boa dentro de casa, tá com uma média de 3,06, mas é um grande ladrão de bola. Já tem 59 roubadas de bola em 31 jogos. É um dos zagueiros com o maior número de roubadas de bola dentro da competição. Precisa fazer 0,7 para começar a valorizar. Para mim tem um confronto mais favorável dentro da rodada, inclusive do ponto de vista do SG, já que a Chape não tem mais nada, né, a perder no campeonato, enfim, né, não vai buscar muita coisa e o Santos ainda está buscando o vice-campeonato, certo? E o Veríssimo vem com umas pontuações regulares. Eu só fico meio assim com o Veríssimo, que às vezes ele toma um cartão vermelho de bobeira, muito cartão amarelo, faz muita falta, mas não deixa de ser de repente uma boa opção aí para rodada. A Chape série média 3,32 para os zagueiros adversários, né? Quem estiver confiando aí no SG do Santos, né? E mais algumas roubadas de bola do Veríssimo, ele pode ir muito bem na rodada. Já jogando fora de casa aqui, ó, a melhor opção, eu acredito, disponível para rodada é o Cuesta, tá? O Cuesta é o zagueiro com a melhor média disponível para a rodada jogando fora de casa, tá? 5,3 fora de casa, precisa fazer 10,5 para começar a valorizar. Vai enfrentar a equipe do Botafogo, como eu falei anteriormente, o Botafogo acredito que vai estar mais relaxado, já praticamente alcançou seu objetivo, acredito que dificilmente vai cair, né? Dependendo até da conjuntura dos resultados desse final de semana, já se garante, né? Se não, mais um pontinho já está tudo certo, e o Internacional não. O Internacional precisa da vitória. Se o Internacional não ganhar do Botafogo, esquece Libertadores ano que vem pro Inter, né? Vai perder o ano nesse sentido em competições internacionais. E o Cuesta andou dando uma melhorada aí fora de casa. Fora de casa, geralmente ele fazia pontuações baixas, 2, 3, 4 pontos. Mas ele andou roubando muita bola aí nos últimos jogos aí, fez pontuações acima dos 10 pontos, tá? Tanto contra o Ceará quanto o Corinthians, certo? Então, de repente, aí o Cuesta pode ser uma boa. Botafogo série média 2,26 para os zagueiros adversários, não é muita coisa. Mas acredite que o confronto aí vai favorecer o Cuesta, porque o Internacional vai ter que buscar o jogo, certo? Então, acredito que para zagueiro não tá muito fácil aí para rodada não, tá? Acredito que essas seriam as melhores opções. E eu vou com o Jeromel pela média dele em casa, né? Pelo desempenho dele em casa. E vou apelar pro
os deuses do Cartola aqui, né? E vou colocar o Cuesta, tá? Queria ir muito com o Vaz aqui, mas acho que Fortaleza tá bem fura-olho, tá tirando o SG, certo? Então eu tô colocando o Jeromel, que geralmente consegue boas médias dentro de casa, e o Cuesta, porque independentemente de SG ou não, geralmente vai te entregar uma boa quantidade de roubada de bola, né? E como eu acredito plenamente aí, né, que o Botafogo vai estar mais relaxado para esse jogo internacional, ao contrário, vai ter que buscar muita vitória, acredito aí que de repente tem tudo aí, o Cuesta ir bem, tá? Vamos para nossas laterais então. E vou te falar, meu amigo, se para zagueiro tava mais ou menos, para lateral então tá complicadíssima a rodada. Pensei até na possibilidade de ir com 3 zagueiros, mas como lateral é a segunda opção que mais pontua, né, no Cartola depois de atacantes, não vou abrir mão de laterais não, tá? Vamos começar com os laterais esquerdos, pontuações médias conquistadas e cedidas nos últimos 3 jogos, tá? O time que mais cedeu pontos para laterais esquerdos jogando fora de casa nos últimos 3 jogos foi a equipe do Internacional, certo? Então, lateral esquerdo do Botafogo pode ser uma boa opção aqui para a rodada, certo? Mas quem mais conquistou pontos com o lateral esquerdo jogando dentro de casa foi a equipe do Grêmio, certo? E o São Paulo seria uma boa quantidade, já que aqui no cruzamento de scouts aqui, ó, depois de Fortaleza, é o terceiro time que mais cedeu pontos para a lateral esquerda. Então quem sabe aqui, ó, o Cortez pode começar a ser uma boa opção para a rodada, né? Já que a rodada está bem carente de laterais. Jogando fora de casa, quem anda pontuando muito bem com seus laterais esquerdos é a equipe da Chapecoense, normal, né? O Bruno Pacheco vem com boas médias fora de casa e mais do que isso, ele joga com 2 laterais esquerdos, o Roberto joga no meio, praticamente avançado, então por isso aqui que as médias, né, dos laterais estão altas, certo? Só que o Santos não cede nada, pelo contrário, negativa laterais esquerdos jogando dentro da Vila Belmiro, tá? Laterais adversários. Então acredita aqui, ó, que tá bem complicado para lateral. Vamos dar uma olhadinha na lateral direito aqui. Lateral direito. Ó, já lateral direito começa a aparecer boas opções pelos confrontos, certo? Novamente, Internacional é o time que mais cedeu pontos para laterais direitos jogando fora de casa. Só que o Botafogo não anda pontuando muito bem com seus laterais em casa, certo? O segundo time que mais cedeu pontos para laterais direitos jogando fora de casa foi a equipe da Chapecoense, certo? E apesar do Santos não estar pontuando tão bem assim com seus laterais, acredita aqui que o Vitor Ferraz é uma boa opção, né? E é certeza que ele vai para o jogo, já que o Pará, né, foi expulso ontem, certo? Quem já conquistou muito pontos com laterais direitos jogando em casa foi o Ceará, mas é outro também que não vai para o jogo, tá? O Samuel Xavier também não vai para o jogo, vai estar suspenso. E ademais de ponta também, a equipe do Atlético Paranaense não cede muito pontos para laterais direitos jogando fora de casa, tá certo? Aqui já para laterais direitos aqui tá bem equilibrado, tá? Quem mais cedeu pontos para laterais direitos, né, jogando em casa nos últimos 3 jogos foi a equipe do Goiás, certo? E apesar do Fortaleza não estar conquistando muito pontos com seus laterais direitos nos últimos 3 jogos jogando fora de casa, de repente aqui pode ser uma boa opção. Mas acredita aqui, ó, que está bem equilibrado. Confrontos tão complicados, né? Se tivesse que arriscar, arriscaria no lateral direito Santos, o Vitor Ferraz, quem sabe, né? Um Cortez do Grêmio, talvez, tá? Vamos dar uma olhadinha em roubada de bola, né? Que eu acho que é importante para lateral. Vamos lá para lateral direito, já que a gente tá. Ó, novamente, Vitor Ferraz se apresenta como boa opção. A Chapecoense é o time que mais cedeu roubada de bola para lateral direito nos últimos 3 jogos jogando fora de casa, tá? E o Santos, juntamente com o Palmeiras, foi o time que mais conquistou, né, roubada de bola com lateral direito jogando em casa. O Flamengo cede uma quantidade razoável, não é muita coisa, tá? Não tá entre os que mais cede, mas também não tá entre os que menos cede, certo? E aqui jogando fora de casa, tá? Quem sabe aqui, ó, se fosse um Rafinha, né? Não se sabe se vai ser o Rafinha ou o Rodinei. Eu tô bem cabreiro com a escalação do Flamengo, tá? Então eu vou optar em não escalar. E acredito que o Jesus, a partir de agora, vai começar a poupar, né, e de surpresa, né? A princípio ele diz que vai time titular, mas vai ter surpresas, tá? Porque o Mundial tá se aproximando, né? O Flamengo tá bem desgastado, teve uma temporada aí exaustante e já alcançou seus objetivos no Brasileiro, todos os recordes possíveis. Acredito que agora o Jesus vai tirar o pé do acelerador em relação aos titulares, tá? Já quem cedeu muita roubada de bola para lateral direito, novamente aqui, ó, dentro de casa foi o Goiás. Então lateral direito do Fortaleza começa a aparecer como uma boa opção também jogando fora de casa, certo? Vamos dar uma olhadinha em roubada de bola aí para lateral esquerdo, né? Ó, lateral esquerdo novamente o Cortez, tá? Então aqui, ó, o São Paulo foi o segundo time que mais cedeu roubada de bola jogando fora de casa para lateral esquerdo. O primeiro foi o Internacional, só que o Botafogo não andou roubando bolas com seus laterais esquerdos jogando em casa. Já a equipe do Grêmio, tá? Juntamente com o Santos, foram os times que mais conquistaram roubada de bola com laterais esquerdos jogando dentro de casa, tá? Então novamente aqui o Cortez começa a aparecer como uma boa opção. Até mesmo o Jonathan Gomes aqui, né? Porque a gente sabe que o Jorge está afastado, provavelmente é o Jonathan que vai jogar, certo? E novamente aparece o Goiás
né, cedendo uma grande quantidade de roubada de bola, dessa vez para laterais esquerdos, tá? Então os laterais de Fortaleza jogando fora de casa aí, mesmo sendo contra o Goiás, de repente pode ser uma boa opção. O problema ali é que o SG praticamente, né, é perdido, que o Goiás tem tudo para fazer gol, já que o Goiás faz muitos gols dentro de casa. Se a gente vier aqui, ó, já mostrei, acredito, mas vou mostrar de novo, tá? O Goiás passou em branco apenas contra o Santos. Nos demais jogos aqui, ó, manteve uma média de 2 gols por partida, certo? Inclusive fez 4 gols contra o Bahia. Então é um time bem ofensivo dentro de casa, o Goiás, né? Mas como a gente viu, cede bastante pontos aí, roubada de bola para laterais. Dito isso, vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos laterais, né? Laterais com melhores médias em casa. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, disponível para rodada, o melhor lateral com média em casa é o Marcos Rocha. Tá com uma média de 8.05, precisa fazer 4 pontos para começar a valorizar. Tem um confronto complicado com o Flamengo, a gente não sabe ao certo se vai ser time titular ou não. Independente disso, o Flamengo sempre é um time muito bem treinado aí, né? Jesus já tem um padrão de jogo, certo? Mas o Marcos Rocha é aquele tipo de lateral que sempre vai te entregar 3, 4, 5 pontos, mesmo perdendo o SG. Por quê? Porque ele é um lateral, né, que rouba uma grande quantidade de roubada de bola. Ó, 3 roubadas de bola contra o Grêmio, 5 contra o Corinthians, 4 contra o São Paulo, 3 contra o Chapecoense. Então a média dele é 3, 4, 5 roubadas de bola por partida, tá? O Flamengo cede média 1.49 para laterais adversários. Não é muita coisa, né? Mas eu já vou até antecipar. Pela rodada difícil que vai ser, vou escalar o Marcos Rocha pelas roubadas de bola, tá? Vamos dar uma olhadinha, jogando em casa. Jogando em casa tá bem complicado realmente, tá? De repente um Felipe Jonathan aqui, né, pela chance real de SG, tá com uma média de 4.23, precisa fazer 0.1 para começar a valorizar. Como eu falei, para mim é o confronto mais favorável aí, é do Santos contra a Chapecoense, tá? E o Felipe Jonathan sempre te entrega alguns bons pontos aí, jogando dentro de casa, mesmo perdendo o SG, certo? Não pontua tão bem assim quanto o Jorge, mas é um bom lateral sim. Chape série em média 2.67 no geral aí para laterais. De repente aí o Felipe Jonathan realmente possa ser uma boa, tá? Mas eu acredito aqui, ó, e pra rodada, tá? Além do Marcos Rocha jogando em casa, certo? Bruno Cortez é uma boa, certo? Tá com uma média de 4.34. Precisa fazer menos 1.7 para começar a valorizar, tá desvalorizado, tá? Ao meu ver, tem um confronto favorável contra o São Paulo, né? São Paulo tem muita dificuldade de fazer gol fora de casa, certo? Andou fazendo alguns gols aí nos últimos jogos, mas não me convenceu ainda, tá? E o Grêmio se defende muito bem dentro da arena. O Cortez sempre mantém uma média dentro de casa, é claro, né? Que se ele conseguir manter o SG, a chance de imitar é enorme, mas mesmo sofrendo gols ainda te entrega alguns bons pontos, tá? Como a gente viu ali, o São Paulo série média 4.99 para laterais no geral, né, nos últimos 5 jogos. Então de repente aí, o Cortez realmente jogando dentro de casa pode ser uma boa. O Madison jogando fora de casa, ao meu ver, também é uma boa, tá? O Madison tá com uma média de 4.81, precisa fazer 6.8 para começar a valorizar. Vai enfrentar a equipe do Ceará, que deve vir desesperada para cima, mas o Atlético Paranaense vem fazendo bons jogos fora de casa, tá? Percebam que nas últimas 4 rodadas aí, o Madison sempre vem entregando bons pontos, tá? Mesmo perdendo o SG, consegue entregar bons pontos. E é claro, se caso o Atlético Paranaense, né, manter o SG contra a equipe do Ceará, tem tudo aí pro Madison ir bem. Ó, Ceará série média 2.07 para laterais adversários nos últimos 5 jogos. De repente o Madison aí pode ser um ponto fora da curva pela campanha que o Atlético Paranaense vem fazendo fora de casa, né? Nos últimos 2 jogos, fora de casa, ganhou os 2. Mas eu acredito aqui, ó, que fora o Marcos Rocha pelas roubadas de bola, acredito que a melhor opção para lateral para rodada, que são poucas, é o Vitor Ferraz, tá? Não tem uma grande média dentro de casa? Não tem, é verdade. Tem uma média de 3.74, precisa fazer 4 pontos, mas tem um confronto mais favorável contra a equipe da Chapecoense. O Ferraz dificilmente negativo em casa, sempre te entrega alguns pontinhos, mesmo perdendo o SG. E se por um acaso o Santos manter o SG, né, que a possibilidade é boa, tem tudo para ele ir bem, tá? Chapecoense série média 2.67 aí para laterais no geral, mas acredita aí que para lateral para rodada tá um pouco complicado mesmo, tá? Eu acredito que as melhores opções seriam essas. Ó, de repente aqui vou até falar, tá? De repente aqui um Gilberto pode dar certo contra o Avaí, tá? Gilberto tem uma média de 3.2. Precisa fazer 6.3 para começar a valorizar, né? O Avaí já tá rebaixado. Gilberto tem uma escorregadinha aqui na 32ª rodada, quando negativou, fez menos 1.6. Mas o Gilberto sempre te entrega alguns bons pontos, tá? E se manter o SG, tem tudo para pontuar bem. O Avaí cede em média 5.78 para laterais adversários, tá? É um dos times que mais cedem pontos jogando em casa para laterais. Então, de repente aí, né? Pode dar certo, certo? Felipe Luiz, se for jogar realmente, né? Pela grande quantidade de roubada de bola que faz, tem uma média de 5.48 jogando fora de casa, precisa fazer 6.7, mas o confronto é complicadíssimo, né? Mas o Felipe Luiz sempre mantém uma certa regularidade, né? E assim como o Marcos Rocha, rouba uma grande quantidade de bola, uma grande quantidade de roubada de bola, tá? Fez 5 roubadas de bola contra o Avaí, fora de casa, 7 contra o Cruzeiro, uma enormidade, né? Aqui contra o Goiás só fez uma, né? Até acho que o Felipe Luiz tá meio cansadinho assim, tá chegando perto do final do ano aí, eu senti que ele caiu um pouco de produção, principalmente na final da Libertadores.
tá? O Palmeiras série média 2.19 aí para laterais adversários. Acredito que vai ser um jogo difícil, né? Mas pela quantidade de roubada de bola pode ser. O problema é saber qual a escalação do Flamengo, né? Que tá ficando cada vez mais arriscado. E o Jesus com certeza vai começar a poupar agora. Então eu tô escalando o Marcos Rocha pelas roubadas de bola, certo? Meu outro lateral vai ser o Vitor Ferraz, tá? Pela grande quantidade de pontos aí cedido pela Chapecoense para lateral direito fora de casa e pela chance real do SG. Então percebam aqui, ó. E realmente eu tô escalando dois defensores, tá? O Vitor Ferraz na lateral e o Pedro Jeromel na zaga pelos confrontos, né? E pela possibilidade aí, de repente, do SG jogando em casa. E tô escalando o Marcos Rocha, tá? E o Vitor Cuesta para roubada de bola sem pensar muito em SG, né? E o Tadeu, claro, para defesas difíceis. Vamos lá para nosso amigo que não. Vamos dar uma corrida aí porque a rodada já começa amanhã. Vamos lá, pontuações médias, né? Conquistadas e cedidas para meio-campistas nas últimas 3 rodadas. Sem sombra de dúvidas, o time que mais pontuou bem com meio de campos nos últimos 3 jogos dentro de casa foi a equipe do Santos, tá? Então aqui com certeza, apesar da Chapecoense não ceder muitos pontos aí para meio-campistas, não tem como deixar de fora aqui, por exemplo, um Carlos Sanches, né? Mas a gente vai ver mais adiante. Quem conquistou depois do Santos a maior quantidade de pontos aí na média com seus meio-campistas foi a equipe do Palmeiras, tá? Mas vai ter um confronto complicado contra o Flamengo, né? E não cede quase nada para jogador de meio de campo, certo? No cruzamento de scouts aqui, acredita aqui, ó, que de repente o Vasco aqui pode ser uma boa, certo? Já que o Cruzeiro é um dos times que mais cedeu pontos para jogadores de meio de campo, de repente o Guarim aqui pode dar certo. Assim como o Corinthians, tá? De repente aqui um Otério pode ser uma boa também. Até mesmo aqui no cruzamento de scouts aqui, ó, de repente pelo confronto, enfim. De repente um Léo Senna pode ser bom pela regularidade aqui. Dá uma olhadinha jogando fora de casa. Jogando fora de casa já tá um pouco mais complicado, mas melhor realmente colocar as fichas nos times que vão jogar em casa, né? Se bem que tá dando um reverter aí no finalzinho do campeonato, né? Tem muito time buscando aí pontos fora de casa, né? E conquistando. Roubada de bola para meio campo, tá? Quem mais cedeu roubada de bola para meio campo jogando fora de casa nos últimos 3 jogos foi o Fluminense, certo? Depois o Flamengo. Então meio campistas do Palmeiras, talvez contra o Flamengo possa ser uma boa, já que o Flamengo é um time que retém muita posse de bola e busca o ataque. Com isso possibilita as roubadas de bola, tá? E em terceiro, o São Paulo. Só que o Grêmio não rouba quase nada com jogadores de meio campo jogando dentro de casa. Normal também, o Grêmio é um time que propõe o jogo, que retém 70%, né? Às vezes 80% da posse de bola na partida, né? E jogando em casa, né? Não dá chance para o adversário tomar a bola, por exemplo, e ele ter a possibilidade de roubar. Então é meio complicado mesmo, tá? Eu acredito que para roubar de bola tá bem parelho, tá? Quem quiser dar uma apostada aqui, ó, contra a equipe do Internacional, né? Que não cede muita roubada de bola para meio de campo, é o Botafogo. O Botafogo vem conquistando uma grande quantidade de roubada de bola com seus meio de campo jogando em casa, tá? É o time que mais roubou bolas. Já fora de casa, quem roubou muita bola com o jogador de meio campo fora de casa foi a equipe do Internacional. Só que o Botafogo não cede muito, tá? Mas no cruzamento de scouts aqui está em terceiro. De repente aí pode ser uma boa também. Vamos dar uma olhadinha em gols, que é importante aí para jogadores de meio campo, né? Ó, novamente aparece aqui o Santos como uma boa, né? Particularmente o Santos, né? Já que o Soteldo foi expulso, não vai jogar. O Santos foi o time que mais fez gol com jogadores de meio campo nos últimos 3 jogos jogando dentro de casa, tá? A Chape sofreu apenas um gol. Quem sofreu muito gol de jogador de meio campo jogando fora de casa foi a equipe do Bahia. Nos últimos 3 jogos fora de casa sofreu 3 gols. Só que o CSA anda muito mal, caiu de produção, tá? E não anda fazendo gols com jogadores de meio campo dentro de casa, certo? Novamente aqui aparece no cruzamento de scouts, apesar do Flamengo não ter tomado gols de jogadores de meio campo. Meio campos do Palmeiras com 3 gols nas últimas rodadas e meio campos do Goiás com 3 gols nas últimas 3 rodadas jogando dentro do Serra Dourada, tá? Fortaleza inclusive sofreu um gol. Bem equilibrado também aqui, ó. O Vasco fez 2 gols com o jogador de meio campo nas últimas 3 rodadas e o Cruzeiro tomou 2 gols. Novamente aqui o Guarim começa a me aparecer aqui uma boa opção também, tá? Jogando fora de casa, o São Paulo marcou 2 gols nas últimas 3 rodadas com meio campistas, mas vai enfrentar a equipe do Grêmio, acho um pouco mais complicado, tá? Dito tudo isso aí, eu acredito aí que a melhor opção para a rodada, certo? É o Carlos Sanches, tem uma média de 8.86, precisa fazer 4-1 para começar a valorizar, tá? Repito novamente, para mim é o confronto mais favorável. Dentro de casa, o Carlos Sanches é um dos jogadores, tirando depois do Arrascaeta, talvez o melhor média de desempenho dentro de casa. O Sanches cobra falta, cobra escanteio, tem o pênalti a seu favor. É um jogador que volta para recompor, rouba algumas bolas. Tem um passe muito bom, já tem várias assistências na competição e vários gols. Então o Sanches realmente é o melhor para a rodada, tá? Ao meu ver, não tem como deixar de fora ele, acredito eu, tá? A Chapecoense é de média 2.27 para meio campistas adversários, tá? E então já vou até escalar o Sanches aqui, já vou antecipar, né, a minha escolha. Bruno Henrique de repente pode ser uma boa, como a gente vê ali pela quantidade de roubada de bola cedida pela equipe do Flamengo jogando fora de casa, e porque o Bruno Henrique é um dos meios com melhor média jogando em casa. Tem uma média de 7.33, confronto é difícil? É difícil.
Tá valorizado, precisa fazer 12.1. Mas o Bruno Henrique vem fazendo boas pontuações dentro de casa com uma certa regularidade e vira e volta a dar uma mitada. É um confronto complicado? É um confronto complicado. Mas como eu falei, acredito que a gente vai ter surpresa aí nessa escalação do Flamengo no final de semana, tá? Muita gente deve ser poupada. Flamengo série média 1.42 para jogadores de meio campo nos últimos 5 jogos, tá? Quem quiser dar uma apostada aí no Bruno Henrique, afinal de contas, né, os meio campistas do Palmeiras estão com bom desempenho jogando dentro de casa. Certo? O Otero também acredito que é uma boa para a rodada, tá? Tá com uma média de 6.37, vai enfrentar o Corinthians. O Otero precisa fazer menos de 2.5 para começar a valorizar. É um jogador que pontua muito bem, mesmo não fazendo gol pela grande quantidade de finalização, né? Porque é um jogador que chuta muito em média e longa distância, bate escanteio, né? Cobra falta. É mais ou menos o Sanches do Galo, tá? Mas é claro, guardadas as devidas proporções, né? Porque o Galo não tá muito bem, né? E o Sanches particularmente acredito que é mais jogador do que o Otero. Mas não deixa de ser uma boa opção. Tá? Corinthians série média 2.74 para meio campistas adversários. Acredito que o Otero aí pode estar entre as melhores opções para a rodada para o meio. Tá? Outra boa opção é que de repente para o meio de campo aqui pode ser o Alex Santana, certo? Tá com uma média de 4.4. Vai ter um confronto complicado contra o Inter, né? Que o Inter vai buscar mais jogo do que o Botafogo. O Botafogo está um pouco mais acomodado agora depois do resultado de ontem. Precisa fazer 0.6 para começar a valorizar, né? É outro jogador que chuta muito de média e longa distância, tá? Mas é um jogador mais irregular, né? Necessita muito, é muito dependente de gol e assistência para pontuar bem. Pode ver aqui, ó, contra o Avaí, não fez gol nem deu assistência, 2.3. Contra o Flamengo, 1.1, sem gol, sem assistência, tá? Agora fez gol aqui contra o Atlético, 11.7. Deu uma assistência contra o Corinthians, 10.8. Então é um jogador muito dependente de gol e assistência, tá? Mas não deixa de ser uma opção viável para a rodada. O Inter série em média 2.8 aí para meio campistas adversários. Quem sabe aí o Alex Santana pode dar certo, tá? Outra boa opção, ao meu ver, aqui para a rodada é o Guarim, tá? Tá com uma média de 6.38 jogando em casa, precisa fazer 2.8 para começar a valorizar. Tem um confronto favorável contra a equipe do Cruzeiro. Meu Deus do céu, o Cruzeiro perdeu em casa, no Mineirão, pro CSA. Eita, Cruzeiro, eu acho que esse ano tá difícil, eu acho que não escapa não, hein? E o Guarim tá com uma boa média dentro de casa, realmente, mas é outro jogador que é muito atrelado ao gol, tá? Fez gol contra o Goiás, 9.5. Fez gol contra o Grêmio, 12 pontos. Nos demais jogos, se não fizer gol, te entrega 1, 2, 3 pontinhos no máximo, tá? Cruzeiro série média de 3.58 para meio campista adversário, isso é bom, tá? É uma boa média, porque geralmente as médias cedidas para jogador de meio de campo não passam de 4, 5 pontos. Então o Guarim para mim está entre as melhores opções para a rodada. Outra baita opção aqui para a rodada, acredito eu, que é o Léo Senna jogando em casa, por causa da sua regularidade, tá? O Léo Senna tem uma média de 5.18 jogando em casa, precisa fazer 7.8 para começar a valorizar. E realmente nos últimos jogos aqui em casa, tá? Ele anda oscilando bastante, certo? Bastante. Se ele conseguir fazer a quantidade de roubada de bola que ele faz por partida, geralmente 3, 4, 5, né, por partida, vai pontuar bem. Se ele não fizer, entrega uma pontuação baixa, porque é um jogador que não dá assistência, nem faz gol, tá? Só que o Ceará série média 3.03 para meio campistas adversários. Isso é muito bom, tá? E como a gente viu aqui anteriormente, aqui, ó, se a gente colocar roubada de bola aqui, ó, nas últimas 3 rodadas para jogadores de meio de campo, certo? Ele tá aqui no meio, né? Então quem busca alguma coisa a mais, bota um Guarim, por causa de gol, bota um Otero, tá? Quem quer um pouquinho de regularidade, bota um Léo Senna, certo? Eu penso assim, tá? Vamos lá para os nossos meios aqui. A Arrascaeta vai ter uma opção jogando fora de casa, mas eu não sei se o Flamengo vai escalar. Eu acho que a outra boa opção aqui é o Patrick, tá? O Patrick tá com uma boa média fora de casa, média de 5.69, precisa fazer 5.2. Como eu falei aqui, o Botafogo, né? Acredito que nesse jogo vai estar um pouco mais acomodado, né? E o Internacional vai ser obrigado a buscar a vitória, certo? E o Patrick vem fazendo boas pontuações fora de casa, tirando esse 0.5 aqui no Grenal, né, que não dá pra contar porque é Grenal. Nos demais jogos aqui vem pontuando muito bem fora de casa, é um dos meios que mais vem pontuando bem fora de casa. O Botafogo não cede quase nada para meio campista, esse que é o grande problema, em média 1.35, mas acredito que essa partida aqui vai ser uma partida à parte, onde o Inter vai ter que buscar a vitória a qualquer custo, tá? O Alisson de repente jogando em casa pode ser uma boa também, né? Bom, eu acho que para meio de campo são essas opções. Já tinha escalado aqui o Carlos Sanches, tá? Vou escalar o Léo Senna pela regularidade, tá? Assim como o Patrick. Acho que vai ser uma rodada bem difícil, certo? Poderia ter colocado aqui o Guarim e o Otero, por exemplo, né? Pensando em gols, porque eu sei que o Léo Senna não faz gol, né? O Léo Senna é mais realmente para roubada de bola, né? E sofre falta, tem uma certa regularidade. Patrick não, Patrick ainda tem uma certa expectativa de assistência e gol, porque né, é um cara que se apresenta bem à frente. Mas como eu tô vendo que vai ser uma rodada difícil, né? Eu tô tentando mais a regularidade aqui no meio de campo, tá? Mas como eu falei aqui, ó, se eu não fosse escalar o Léo Senna nem o Patrick, com certeza eu colocaria aqui o Otero e o Guarim, tá? Acho que são boas opções aí pra rodada. Vamos lá pro nosso ataque matador, né? Vamos lá começar pelas médias aqui, ó. Pontuações médias para atacantes nas últimas 3 rodadas.
Os times que mais conquistaram pontos com seus atacantes jogando em casa nas últimas 3 rodadas foi a equipe do Santos e do Ceará, tá? O Ceará vai ter um confronto complicado contra a equipe do Atlético Paranaense, porque o Atlético vem muito bem fora de casa, tem de 2 vitórias jogando fora, né, seguidas. Já o Santos acho que vai ter um confronto mais favorável, né? A Chape, apesar de não ceder muitos pontos para atacantes adversários jogando fora de casa, já está rebaixada, né? E acredito que ela vai sem compromisso, né? Para Vila Belmiro, e o Santos de repente está buscando aí o vice-campeonato, que é algo mais aí por causa da premiação, certo? Quem já cedeu muitos pontos aí para atacantes adversários jogando fora de casa foi a equipe do Bahia, só que o CSA também não pontua muito bem, né, com seus atacantes jogando dentro do Rei Pelé em Alagoas. Eu não teria muita confiança de escalar aqui. Como aposta pode ser, mas é complicado. Acredito aqui que pelo cruzamento de scout, de repente a melhor opção aí pro ataque possa ser o Goiás, tá? O Goiás não é o time que mais conquistou pontos com seus atacantes jogando em casa, mas em compensação foi o terceiro que mais conquistou, certo? O Fortaleza não é o time que mais cedeu pontos para atacantes adversários jogando fora de casa, mas em compensação é o terceiro, tá? É o segundo, juntamente com o Corinthians. Então aqui no cruzamento de scouts acredito que são boas opções realmente o Goiás, tá? O Santos, certo? E ainda de repente aqui, ó, pela média aqui, ó, está o Grêmio, certo? Com o São Paulo, tá? O São Paulo não cede muitos pontos para atacantes adversários, mas queira ou não queira, o Grêmio foi o quarto time que mais conquistou pontos com atacantes jogando dentro de casa, certo? Já jogando fora, quem conquistou muito pontos com atacantes foi a equipe do Atlético Paranaense e do Flamengo, certo? Juntamente com o Fortaleza. Olha como o Fortaleza parece perigoso jogando fora de casa. Por isso que eu escalei o Tadeu, né? Tem um certo risco, sim, mas acredito que possa ser bem exigido, tá? E já quem cedeu muitos pontos para atacantes adversários jogando em casa foi o Avaí, tá? Então aqui, ó, o Marcos Paulo, o Ione aqui se mostram boas opções, tá? Então realmente para atacante para essa rodada aí, ó, tem bastante opções, tá, gente? Tanto dentro quanto fora de casa. Vamos dar uma olhadinha aqui em gols, né? Que eu acho importante. Olha como os atacantes do Goiás me agradam já para essa rodada, tá? O Fortaleza, o Bahia e o Corinthians foram os times que mais sofreram gols de atacantes jogando fora de casa nas últimas 3 rodadas. O Atlético Paranaense não fez nenhum gol com atacante e o CSA muito pouco. Então o Goiás me agrada bastante. Marcou 3 gols com atacantes jogando dentro de casa nas últimas 3 rodadas. Assim como o Santos, tá? Que marcou bastante. Apesar da Chapecoense não sofrer nenhum gol de atacante nas últimas 3 rodadas, repito novamente, a Chape já está rebaixada. Acredito que ela vai para esse jogo de maneira diferente, enquanto que o Santos está buscando algo mais, tá? Então realmente jogando em casa aqui, ó, as melhores opções jogando em casa pro ataque, na minha opinião, tá? É o Goiás, certo? E o Santos, tá? Aqui Marinho, Sacha, aqui na frente Michael, né? Acho que são boas opções para rodada, certo? E já jogando fora de casa, olha só o Fortaleza como se apresenta um time perigoso fora de casa. Foi o time que mais marcou gols com atacantes fora de casa nas últimas 3 rodadas, tá? E o Goiás sofreu 3, certo? Então quem quiser dar uma arriscada aí, eu não vou arriscar muito porque eu tô colocando o Tadeu aqui, tá? E tô mais confiante no Goiás nessa rodada, certo? Deixa eu ver mais aqui. O Avaí sofreu, ó, o time, novamente o Fluminense se apresenta como uma boa opção, ó. O Avaí foi o time que mais sofreu gols de atacantes nas últimas 3 rodadas jogando dentro da ressacada. E o Fluminense andou fazendo 3 gols jogando fora aí com atacantes, tá? Nos últimos 3 jogos. Então realmente, de repente aqui o Ione e o Marcos Paulo se apresentam como boas opções para a rodada, tá, gente? Ó, realmente aqui, ó, a melhor opção para a rodada, ao meu ver, é o Marinho, certo? O Marinho cumpriu suspensão, deve retornar ao time agora, né? Ainda mais o Soteldo não estando disponível. Tá com uma média de 7.64 jogando em casa. Precisa fazer 14.7 para começar a valorizar, porque no último jogo que jogou, né, dentro da Vila, foi muito bem. Como falei, tem um confronto favorável contra a equipe da Chapecoense. E o Marinho dentro de casa anda pontuando muito bem, tá? Fazendo gols, dando assistência, mita de certeza. É claro que se não fizer gols nem der assistência, vai te entregar ali 2, 3, 4, 5, 6 pontos, porque é um jogador que finaliza bastante, tá? Chapecoense série média de 2.32. Acredito que o Marinho está entre as melhores opções aí para o ataque para essa rodada. Aliás, o Santos é o grande favorito da rodada. Acredito que o Everton Cebolinha também é uma boa, tá? Porque jogando em casa geralmente pontua muito bem. É um dos jogadores com melhor média em casa. Está com uma média de 8.32. O Everton é um ponto fora da curva, é craque, né? É diferente. Precisa fazer 2 pontos para começar a valorizar. O confronto é difícil contra o São Paulo, mas acredito que é um confronto direto e o Grêmio vai ter que ganhar se quiser ficar com essa vaga direta para a Libertadores, tá? O Cebolinha dentro de casa realmente pontua muito bem, sempre mantém uma regularidade tremenda, mesmo não fazendo gol nem dando assistência, tá? São Paulo série média 2.44 para atacantes adversários, não cede muita coisa. Mas eu já vou ser sincero aqui, já vou antecipar, tá? Vou escalar o Everton, sei que o confronto é difícil, mas o Everton tem uma regularidade tremenda, tá? E vou escalar o Marinho pelo momento que vive, tá? Marinho realmente está com um momento sensacional. Olha as últimas pontuações do Marinho, sempre beirando perto de 10 pontos. O Santos é muito ofensivo dentro da Vila e acredito que a Chapecoense já rebaixada vai ser uma presa fácil, né? Vai ser um jogo mais favorável para o Santos, certo? Então já antecipei, vou escalar esses dois,
certo? Acredito que o Sacha também é uma boa. Tá com uma média de 7.37, precisa fazer menos 1.9 para começar a valorizar, tá? O Sacha dentro de casa vem pontuando bem, não tão bem quanto o Marinho, mas vem pontuando bem. É o jogador centralizado ali no ataque do Santos, tem grandes chances aí, a gente já viu a pontuação cedida pela Chape, né? Então acho que o Sacha tem tudo para ir bem. Inclusive, tá? Se eu não fosse escalar aqui outro jogador, eu ia dobrar o Santos no ataque, tá? O Michel, acredito que é uma boa opção para a rodada. Tem uma média de 6.02. Precisa fazer 8.2 para começar a valorizar, certo? O Michel dentro de casa mantém uma regularidade muito boa. É claro que se não fizer gol nem der assistência, vai te entregar 2, 3, 4, 5 pontos no máximo. Porque é um jogador que sofre muita falta, finaliza bastante. Ele tem uma certa regularidade dificilmente negativa dentro de casa. E se fizer gol e der assistência, tem grande chance aí de passar dos 10 pontos e dar uma mitada. Fortaleza série em média 3.49 nos últimos 5 jogos jogando fora de casa para atacantes adversários, tá? E já vou antecipar aqui, ó, meu outro atacante vai ser o Michael, tá? Vamos botar aqui pela média aqui para ver se o Michael aparece. Vai ser o Michael, certo? Ah, Fabiano, tu não vai com o Gabigol, com o Bruno Henrique? Acredito que são excelentes opções para a rodada. O Flamengo é altamente ofensivo, tanto dentro quanto fora de casa. Só que eu tô com uma pulga atrás da orelha, porque eu não tenho certeza se o Jesus vai escalar com força máxima contra o Palmeiras não, tá? Faltam apenas 3 jogos para o final do campeonato. E agora começa a contagem regressiva para o Flamengo aí para o Mundial de Clubes, tá? Ele vai jogar, ele vai usar os titulares, vai, mas com certa parcimônia. Eu acredito que a gente vai ter surpresa. Um jogo ou outro aí, muitos desses jogadores vão ser poupados. E eu não tô querendo arriscar agora no final, tá? Acredito que outra boa opção aí jogando fora de casa, tá? É o Ione Gonzalez. Tá com uma média de 4.81. Vai enfrentar a equipe do Avaí. Um confronto altamente favorável, tá? O Avaí toma muitos gols dentro da ressacada, principalmente para atacantes. Precisa fazer 1.8 para começar a valorizar. O Ione deu uma escorregadinha aqui, ó, na 31ª rodada, onde negativou contra o São Paulo. Mas nas demais rodadas aqui, ó, mantém uma certa regularidade. E se fizer gol ou der assistência, tem tudo para passar dos 10 pontos. A vai ser de média 4.64 para atacantes adversários nos últimos 5 jogos. Acredito que o Ione aí tá entre as melhores opções aí para a rodada aí, certo? Vamos ver se tem mais alguém aqui que dê para dar uma indicada. Olha, eu sinceramente acredito que as melhores opções para a rodada, para o ataque, são essas mesmo. É o Marinho, o Everton, o Sacha, tá? O Michael e o Ione, tá? As 5 melhores opções para mim. Claro que o Marcos Paulo também é uma boa por enfrentar o Avaí, certo? Gabigol e Bruno Henrique se jogar sempre são excelentes, né? Mas eu não tenho certeza se vão jogar ou não, tá? Então eu acredito que para a rodada é mais ou menos isso, certo? De treinador, certo? Eu vou com o Sampaoli. Por que eu vou com o Sampaoli? Porque se a gente vier aqui, ó, colocar pontuações totais para todas as posições nas últimas 3 rodadas, tá? A gente vai ver que o time que mais pontuou dentro de casa foi a equipe do Santos. Tudo bem que a Chapecoense vinha fazendo uma boa campanha nos últimos 3 jogos fora de casa, né? Inclusive andou ganhando alguns jogos, mas a Chape agora acredito que ela vem com um ânimo diferente contra o Santos, tá? Então tem tudo aí pro Santos ir bem, certo? Então acredito que o São Paulo realmente deva ser a melhor opção para a rodada, tá? Depois do São Paulo, se tivesse que apostar em alguém, eu apostaria no Renato, certo? Então para mim os melhores treinadores para a rodada realmente são o Renato e o Sampaoli, mas eu tô indo com o Sampaoli porque eu acredito que o Chapecoense é o melhor confronto, tá? Santos e Chapecoense é o melhor confronto da rodada, e mesmo porque o meu time, o maior número de jogadores é do Santos, tá? Meu capitão vai ser o Marinho. Marinho tá com uma média sensacional dentro de casa, mas também poderia ser o Sanches, certo? Daí, tanto um quanto o outro pode dar certo, porque eles estão com médias sensacionais em casa, estão com desempenho muito bom dentro de casa. Tá certo? Então, custando 157,58 cartoletas, esse aí é o time principal do canal, né, para a 36ª rodada. Contagem regressiva aí para o final do Cartola. Tô dando prioridade para o Santos, acho que vai ser uma rodada dificílima, tá? Apostando um pouquinho aí por fora no Grêmio e no Goiás e no Internacional, porque vai ter que buscar a vitória. O resto aí eu acho que foi mais o Marcos Rocha mesmo aí para roubar a bola, e o Tadeu para defesa difícil. Tá certo, gente? Ó, e já vou avisando, vai ter live sábado a 1h da tarde, tá bom? Então é isso, time principal do canal escalado, não vou nem dizer que é um esboço, porque provavelmente a gente deva manter esse time, né? A rodada já tá batendo a porta, já é amanhã, a 36ª, certo? Vai ter live sábado a 1h da tarde, então se você não é inscrito, se inscreve no canal, é só ativar os sininhos com as notificações, você vai ser avisado assim que eu entrar ao vivo. E aí você também não perde mais nenhum vídeo até o final do Cartola, quem sabe a gente já fica pro ano que vem, porque Cartola é assim, é uma cachaçinha, né? É aquele vício, certo? E se você já é inscrito, se inscreve no canal. Dá essa força pra gente. No mais, gente, vai ter um videozinho aqui mais tarde. Vou lançar um vídeo hoje de bons e baratos de valorização em tiro curto, certo? Como a gente sempre faz, tá? Um grande beijo no coração. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos. Fui.